Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 11 de agosto, dia no qual nós celebramos Santa Clara, Virgem e Fundadora. Clara, que nasceu na Itália em 1193, lá faleceu em 1253. Pertencendo a uma família nobre cristã, aos 18 anos, deixa tudo para poder abraçar a pobreza de São Francisco e funda, portanto, a Ordem das Clarissas. Hoje nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O garçom-mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos mais uma semana no dia de ontem e assim iniciamos também essa 19ª semana do nosso tempo comum. Hoje, ao lermos o capítulo 17 do Evangelista São Mateus, nós vemos que ele pode ser dividido em dois momentos. Primeiramente, Jesus que anuncia aos seus discípulos a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E com isso vai já preparando os discípulos para a sua oferta, para a sua entrega de amor. Estamos dando em sequência o Evangelista São Mateus e se nós tomarmos a nossa Bíblia, vamos perceber que estamos nos aproximando já dos seus últimos capítulos, onde então veremos justamente a narração da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. E por isso, São Mateus então vai preparando o povo que lê o seu Evangelho e Cristo vai preparando também os discípulos para este momento que é central na nossa caminhada, na nossa vida de fé, porque é ali que nós compreendemos e entendemos verdadeiramente que Cristo é nosso Senhor, é nosso Salvador, e é por meio da sua oferta de amor no alto da cruz que Ele nos conquista verdadeiramente a vida eterna. Uma vez que fez este anúncio aos seus discípulos, nós vemos então os cobradores do imposto do templo que vão até o encontro de Pedro e diz: Mas o vosso mestre não paga o imposto do templo? De fato, na época de Jesus, todo cidadão deveria pagar este imposto que servia depois para a manutenção do próprio templo. É onde Pedro responde: sim, paga, e depois Jesus Cristo que manda então para que ele vá até o mar, pesque esse peixe e possa pagar o imposto, sem, no entanto, deixar de afirmar que os filhos não precisam pagar o imposto, mas ele deve ser cobrado dos estrangeiros. E assim Cristo, como filho do Pai, não deveria pagar o imposto. Mas uma atitude se faz presente: mas para não escandalizar esta gente, então Cristo dá esta ordem. Se nós olharmos na nossa caminhada de fé, nós temos muitas coisas que ou não nos são obrigatórias, ou às vezes também não lhes são proibidas, mas que nós acabamos vivendo justamente porque temos este mesmo parecer de Cristo, ou ao menos deveríamos ter. Porque durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida cristã,
devemos ter presente que devemos ter cuidado de não escandalizar os demais. É isso, inclusive, que Paulo recomenda quando fala: olha, não tem problema nenhum comer a carne sacrificada aos ídolos, porque os ídolos não existem. Mas se isso for causa de queda para o teu irmão, entre comer a carne dos ídolos e escandalizar o teu irmão, escolha não escandalizar o teu irmão. Nesse sentido, que dizemos, tem coisas que não nos são proibidas, mas que o bom senso nos leva a não praticá-las, porque pode ser causa de escândalo para aqueles que ainda estão iniciando os caminhos da fé. E assim, esta atitude que tem Jesus no dia de hoje é uma atitude que também se deve fazer presente na nossa vida. Tomemos cuidado para não escandalizar os demais, para não sermos pedra de tropeço para aqueles que apenas estão engatinhando na fé, para aqueles que estão dando seus primeiros passos na fé. Mas em tudo, tenhamos sempre presente o bem da igreja, o bem do próximo. Façamos tudo para a honra e para a glória do Senhor, para que assim, por meio de nossos gestos, por meio de nossas atitudes, o Senhor possa ser glorificado. Assim, hoje, mais uma vez, ao vermos Cristo que anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, e ao reafirmarmos a nossa fé e esperança em Cristo, Cristo ressuscitado, que possamos ter presente esta atitude de Jesus. Não escandalizemos os nossos irmãos e irmãs, mas estejamos atentos para que as nossas atitudes não sejam motivo de escândalo, mas sim de elevamento aos nossos irmãos e irmãs, para que possam ir ao encontro de Cristo e, indo ao encontro de Cristo, possam participar também da glória do seu reino. Oremos. Ó Deus, na vossa misericórdia, atraíste Santa Clara ao amor da pobreza. Concedei-nos por sua intercessão que, seguindo Cristo com um coração de pobre, mereçamos chegar a contemplar-vos no reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.